Meus caros, vivam, bem-vindos. Cá estamos nós para desmontar o jornalixo dos últimos dias. E começamos com o meu último vídeo, que foi já de anteontem, o episódio 204. A propósito do episódio 203, que era para ser, foi-me cortado pelo YouTube. Estão-me a cortar um vídeo por dia, vídeos que eu gravei e que publiquei desde 2021. Portanto, o último foi um vídeo turístico, onde eu não falava nada de política, era um vídeo sobre Varzim, uma calçada romana, uma capela, um vídeo turístico apenas, não tinha uma palavra de política. Foi-me cortado porque usei uma música que era de Johann Sebastian Bach. Lembraram-se agora, o vídeo é de 2021, salvo erro. Andam-me a cortar vídeos desde 2021, agora, em 2025, mais de metade do ano passado, de 2025. Bom, mas então este é o meu último vídeo, ainda não me cortaram, e temos aqui que os conteúdos sobre a sexualidade praticamente estão fora da disciplina de cidadania. Isto é o que se diz, vamos lá ver se será verdade ou não, porque já ouvi aí umas vozes, uns zunzuns a dizer que não será bem assim e que a coisa ficará mais ou menos na mesma, só se fez isto para acalmar a direita. Mas se assim for, nós também seremos atentos e também reporemos a verdade caso seja necessário. Realmente essa pouca vergonha do culto da homossexualidade tem que terminar, porque ninguém paga para ter os seus filhos doutrinados com a homossexualidade nas escolas. Orban diz que Trump comeu van der Leyen ou von der Leyen ao pequeno almoço, e é verdade. E o que eu digo é o seguinte: anda este jornalixo todos os dias a tentar espezinhar a Trump, a denegri-lo, a difamá-lo, mas a verdade é que quando ele chega, quem ganha é ele. Ele contra a Europa toda, quem ganha é ele. As tarifas são as dele e não se fala mais nisto. 15% para todos, mas também ficam todos iguais. Não há lugar a este pânico por parte dos agricultores portugueses, simplesmente porque os agricultores de outros países também vão levar com as tarifas de 15%. Portanto, ao fim e ao cabo, os produtos ficam todos mais caros, é verdade, mas fica tudo equilibrado. Portanto, não vai haver distorções no mercado, a não ser que algum país decida, subsidiar mais os seus agricultores do que outros, mas isso é um problema de política interna, nada tem a ver com Trump. O que eu digo realmente nisto é que quando os políticos verdadeiros são confrontados com badamecos, o que acontece é isto: ganham os políticos verdadeiros. E nós na Europa não temos políticos verdadeiros, o que temos mais são badamecos. O RSI diz a sábado que chega a pouco mais de 172 mil pessoas, e é muito pouco, é 150 e tal euros, 155 euros. Bom, se calhar então é por isso que eu vejo, e que nós todos vemos, frotas inteiras de carrinhas comerciais por este interior do país todo, a distribuir milhares de refeições em casa dos beneficiários dessas mesmas refeições por dia. A hora de almoço é uma chusma, é realmente uma coisa verdadeiramente digna de se ver, as carrinhas das várias fundações e PSS, todas a distribuírem comida por esses prédios acima. Ainda vão lá em cima a distribuí-la, que eles não vêm cá em baixo sequer receber a comida. Tem que ser as funcionárias que conduzem as carrinhas, que ainda sobem às casas, que ainda sobem aos prédios. É inacreditável, não é? Mas é isto que temos e, relativamente a isto, pouco ou nada se ouve dizer. Se o RSI é baixo por pessoa. Cada família tem 4, 5, 6 pessoas, façam as contas, não é assim tão baixo. E depois, com a comida de borla, meus caros, contem a verdade, não contem só metade dela. A Lapa dos Dinheiros é um verdadeiro presépio natural, fui eu que assim o designei. Nós temos uma outra aldeia que não é Lapa dos Dinheiros, é a Cabeça, que é considerada o presépio, digamos, de Ceia, a aldeia natal, mas a Lapa dos Dinheiros também merecia, porque está naquela encosta, naquela escarpa que se vê a dezenas de quilómetros de distância. Quando se vem de Oliveira do Hospital, já se vê Lapa dos Dinheiros naquela encosta. É um autêntico presépio natural. Bom, a Chora do Desterro é também outro paraíso natural banhado pelo Alva e decorado com as suas muitas capelas, num verdadeiro santuário que é o da Senhora do Desterro, com o seu Museu da Eletricidade, a poucos quilómetros de distância da Lapa dos Dinheiros. Porquê é que falo nisto? Porque no Express Zero, de vez em quando, em vez de fazer jornalixo, faz jornalismo e veio fazer um artigo sobre a Lapa dos Dinheiros e sobre a Chora do Desterro,
aqui no Conselho de Ceia. Fizeram muito bem. Não podem fazer sempre asneiras, de vez em quando têm que acertar, especialmente quando não falam em política. Visitem a Lapa dos Dinheiros e visitem a Senhora do Desterro, porque vale bem a pena, muito pertinho de Ceia, Serra da Estrela. O primeiro-ministro palestiniano diz que o Hamas deve abdicar do controle sobre Gaza e entregar as armas. E o que eu pergunto é, querem reconhecer um Estado que está completamente controlado por um grupo de terroristas? Mas que Estado é esse? Um Estado controlado por um grupo de terroristas? Não pode haver Estado nenhum desses. Macron a ser Macron, mas a Europa não pode ir atrás disto. E em Loures, freguesia do PS cria gabinete de identidade local para denúncias de habitações ilegais. Há quem chama isto um canal de denúncias. A verdade é que assim se consegue rapidamente saber quando uma barraca é construída para se poder imediatamente ir demoli-la, mas claro, tentar resolver o problema àquelas famílias, caso elas o tenham. Porque, meus caros, estamos todos fartos de ver etnias e pessoas, imigrantes, que vêm reivindicar habitação porque precisam dela e depois à porta têm bons Mercedes e BMWs. Portanto, temos que perceber se realmente essas pessoas precisam dessas habitações sociais ou se estão a ser usadas essas habitações sociais até para serem alugadas a outras famílias, como acontece um pouco por todo lado. Albufeira vai ter um reforço policial com 40 militares da GNR esta semana, mas não pode ser só uma semana, vai ter que ser para sempre, dada aquelas misérias que se lá vêem todos os dias, com a juventude estrangeira, a maior parte dela, a fazer desacatos, a meter-se com toda a gente completamente alcoolizados. Eu tenho 3 medidas para acabar com isso imediatamente e não é preciso gastar muito dinheiro. Primeiro, cumpra-se a lei. Proíba-se a venda de álcool a pessoas que já estão alcoolizados. Isto faz parte da lei e está publicado, está bem à vista em todos os estabelecimentos comerciais, pelo menos é obrigatório que esteja em todos os bares. É proibido o serviço de bebidas alcoólicas a pessoas que se apresentem visivelmente embriagadas. Portanto, não se pode continuar a vender álcool a quem já está embriagado. E eles vendem na mesma. Primeiro ponto. Segundo, coimas de pagamento imediato, como se faz em qualquer parte do mundo, a quem bebe na rua. Tem que ser estritamente proibido beber na rua. Porquê? Para além do perigo das garrafas e das pessoas já virem alcoolizadas, há outro problema. É que eles compram as bebidas mais baratas nos estabelecimentos, nas garrafeiras, nas liquor stores, compram as bebidas mais baratas e vêm bebê-las para a rua. Portanto, têm mais possibilidade com o mesmo dinheiro de se embebedarem mais rapidamente, ou seja, de beberem mais com o mesmo dinheiro e vêm bebê-lo para a rua, já que lá dentro não podem beber. Não pode. Podem beber dentro dos estabelecimentos, para isso, determinados, que são os bares e restaurantes. Não é nas garrafeiras, não é nos estabelecimentos de venda. Por isso eles vêm para a rua beber e embebedam-se, ainda por cima porque as bebidas compradas nestes estabelecimentos são muito mais baratas do que as compradas nos restaurantes e nos bares. Portanto, segundo, coimas de pagamento imediato a quem bebe na rua. Terceiro, detenção de embriagados enquanto a intoxicação durar. Costuma ser de um dia para o outro. Costuma ser de passar a noite na esquadra. O problema é que em Albufeira não há esquadra. Portanto, tem que haver uma esquadra primeiro ou, pelo menos, um local de detenção para as pessoas ficarem, pernoitarem, caso seja durante a noite, porque geralmente é durante a noite que eles já estão embriagados, é à noite que se embriagam, não é durante o dia, praticamente, é sempre à noite. Então tem que haver um sítio para eles estarem ali detidos, descansar e depois de manhã serem libertados. Pagando coimas, nunca esqueçam isto. Com estas 3 medidas imediatas, todos estes disparates acabavam já. E isto custava bola. Bem, tirando o facto de não haver realmente uma esquadra da PSP em Albufeira, que é uma coisa inacreditável. Um dos principais centros do Algarve e dos centros turísticos do país, não ter uma esquadra da PSP. É inacreditável. André Ventura garante que Chega vai ter candidatos em todos os municípios do país, é verdade. Eu, por exemplo, serei candidato a Ceia, uma pequena cidade do interior do país, a porta de entrada da Serra da Estrela, são 308 concelhos, nós teremos 308 candidatos com as suas equipas também para a Assembleia Municipal e para as juntas de freguesia. Portanto, estamos aí na luta e vamos ganhar. Quem ganha de certeza todos os dias são os incêndios, e não só durante o dia,
também durante a noite. Nesta última noite, meus caros, houve 71 incêndios. 71 ou 72 deflagrados esta noite e de madrugada. Significa que das duas uma, ou as temperaturas esta noite atingiram os 300 graus centígrados, pelo menos, que é a temperatura mínima de deflagração, autodeflagração de um eucalipto, de um pinheiro, de qualquer material, enfim, minimamente resinoso, precisa no mínimo de 300 graus, entre 300 a 500, e houve, portanto, 71 autodeflagrações, porque houve 71 sítios em Portugal onde as temperaturas durante a noite foram pelo menos 300 graus, ou então foram 71 fogos postos. Meus caros, têm que decidir. Vamos falar sobre isso mais à frente. A Guarda não tem sequer uma linha de Beira Alta ao fim de 4 anos, nem há luz ao fundo do túnel. Mas já dizem que vai ter um apiadeiro do TGV, mas uma versão regional. Vejam o que diz a Rádio F, a Guarda vai ter uma paragem na futura linha ferroviária de alta velocidade que ligará Aveiro-Salamanca. Vai ter na futura. Na futura pode ter o que quiser. Não se esqueçam que até o nível do mar em 2020 já subiu 6 metros, segundo o Algor. Acontece é que já passou o ano 2020 e o nível do mar não subiu nem 6 milímetros. Esta futura da linha da Beira Alta também terá TGVs. O problema é que não temos sequer linha da Beira Alta. No futuro tudo é possível, o papel aceita tudo o que se escreva, mas o problema é que a realidade é um bocadinho diferente. É preciso construir-se, é preciso fazer-se e pelo menos era preciso pôr a linha da Beira Alta a funcionar porque está há 4 anos parada. Uma pouca vergonha. E vêm eles prometer TGVs. Voltando aos incêndios para perceberem que realmente no chatbox, no ChatGPT, a inteligência artificial diz, quando se pergunta qual é a temperatura de ignição de um eucalipto, por exemplo, o chatbox vem a temperatura, pode ser diferente. No entanto, em geral, a temperatura de ignição da madeira, incluindo o eucalipto, costuma estar na faixa dos 300 a 500 graus. Meus caros, se não chegarmos à temperatura de 300 graus, 300 no mínimo, a 500, nenhum eucalipto consegue deitar fogo a si próprio. Nem eucalipto, nem pinheiro, nem carvalho, nem sobreiro, nem cerejeira, nem o que vocês quiserem. Zero. É preciso pelo menos uma temperatura de 300 graus. Ora, olhando para os boletins meteorológicos dos passados dias, verifica-se que em nenhum dia a temperatura chegou a 300 graus centígrados, ainda por cima à noite. Ora, como houve 71 fogos só na noite anterior, temos que tirar a conclusão óbvia. Se a temperatura não chegou a 300 graus, nem sequer a 30, que é 10 vezes menos, com certeza que não foi autoignição. Então o que é que foi? Foi crime, foi incendiarismo, como são todos. E vamos continuar a falar nisso mais à frente. Mas para já, para vos dizer que há 2.000 operacionais e centenas de veículos a trabalhar neste momento no combate aos incêndios, naquilo que se diz que é o dispositivo de combate a incêndios. Muitos milhões estão a ser gastos por dia e é o resultado do trabalho de apenas 8 incendiários. Há 8 grandes fogos em Portugal. Há milhares de incendiários, mas só 8 conseguiram fazer esta pouca vergonha, pôr o país a arder em 8 grandes zonas. Milhões estão a ser gastos por dia, eu até diria por hora. Pelas minhas contas, estarão ativos aí entre 2.500 a 3.000 incendiários. Eu ando a estudar isto há 30 anos. Cada um provocará uma média de 10 incêndios por ano. Já foram condenados incendiários que confessaram em tribunal terem provocado 27 incêndios só naquele ano, o ano em que foram apanhados. E são estes os heróis, entre aspas, obviamente, que fazem distribuir mais de 1.000 milhões por ano naquilo que se chama o dispositivo de combate a incêndios. Eles deviam ter uma estátua, porque desses 1.000 milhões, grande parte vão para empresas e para pessoas perfeitamente identificadas, todos os anos. Meus caros, ponham atenção nisto. Como dizem os imigrantes, façam atenção, porque andamos há 30 anos a falar do mesmo e não conseguimos resolver este problema, porque parece que não há nenhum propósito em que ele seja resolvido. O dia que for resolvido, acabam-se os incêndios. Acabando os incêndios, não há 1.000 milhões a distribuir por ninguém. Portanto, o incêndio é uma indústria que interessa a quase todos, menos aos desgraçados que ficam sem as propriedades e sem as casas.
Para evitar novo apagão, o Governo apresenta 31 medidas e planos superiores a 400 milhões de euros. Meus caros, para evitar novo apagão. Pois olhem, não evita nada o que eles disseram, as baterias, os arranques, o Black Start, não evitam apagão. O arranque Black Start repõe a eletricidade depois do apagão, não evita apagão nenhum. Portanto, estamos a falar de 400 milhões que serão realmente um grande negócio para alguns, mas não evitarão qualquer novo apagão. Nem sequer diminuirão as probabilidades de o apagão, voltar a ocorrer. Porque, apesar de já saber que este apagão do 28 de Abril foi gerado por uma súbita quebra de vento em Espanha, o meteorologista Juan Molión explicou isso no seu último vídeo, os relatórios oficiais teimam em não sair. Nós continuamos sem saber oficialmente o que é que aconteceu. Nós não conseguimos controlar o vento, meus caros, nem as nuvens que provocam um fenómeno semelhante ao da súbita falta de vento. E só conseguimos controlar realmente com algum atraso, com um atraso que pode ser fatal, portanto que pode ser, inibidor de qualquer medida rápida de reposição de energia, só conseguimos controlar a produção hidroelétrica, abrindo as barragens, mas demora tempo e essa energia demora tempo até começar a ser produzida. É preciso que haja água nas barragens mesmo assim, porque no pino do verão não há. E haja água nas barragens e nas albufeiras assoreadíssimas. Já começa o nível a baixar preocupantemente em todas as albufeiras. Já começa a haver alertas. Como é que é possível? Tivemos o nível máximo de água dos últimos anos e já se começa a ver o fundo ao tacho. Não é o fundo, é a areia. A areia está a 10, 12, 15 metros acima do fundo e ocupa o lugar da água. Alguém tem que desassorear as barragens, as albufeiras. Alguém faz isso? Não. Então, ao fim de 30 anos, as barragens estão todas assoreadas e comportam apenas cerca de metade do volume para a qual foram projetadas. O resto é as areias que vêm do rio cá em cima a montante e que param ali no paradão, não conseguem descer cá para baixo. Portanto, ficam ali todas, também não conseguem chegar à foz e por isso é que as marés vivas depois galgam as praias no inverno. Não tem nada que sirva de obstrução, que sirva de obstáculo às marés vivas, porque ficaram aonde? Ficaram nos paradões das barragens. Se não desassoriam as barragens, então não vão ter água nunca, porque rapidamente a água chega cá em cima, mas mais de metade é areia, portanto rapidamente a água também desce e acabamos por ter novamente as barragens vazias e as albufeiras vazias. Portanto, não conseguimos controlar nem o vento, nem o sol e a água apenas em parte. Precisamos mesmo de energias renovadas, não digo que não, as energias limpas são boas, mas não podem ser as únicas. Temos sempre que ter energias que nós possamos controlar ao segundo. E isso só com centrais térmicas, quer se queira, quer não. Portugal cai no ranking do nível de vida em relação aos parceiros europeus. Portugal desce em 2026 para a 21ª posição, será o 7º pior da União Europeia e pode cair até à 22ª, isto caso a Roménia tenha um desempenho ligeiramente superior a nós, que tem tido. Em 1999, a Roménia tinha um nível de vida, comparado com a média da União Europeia, de 26,9%, um quarto da média. Bom, e Portugal tinha 85%, estava quase na média. Ora, em 2026, porque está a ver e pelo seguimento que isto tem tido, em 2026 a Roménia vai estar com 79,45 e Portugal com 79,47, empatados, mas Portugal desceu, enquanto a Roménia subiu de 26 para quase 80. Nós descemos 5 e eles aumentaram de 26 para 80, no mesmo período de tempo. Ou seja, a Roménia passou dos tais 26,9 para 79,45 e Portugal passou de 85 para 79,47. Sendo que nós, atenção a esta, tivemos mais fundos e tivemos este desempenho medíocre. Contestou o diretor deste estudo, referindo que a Roménia cresceu 4% ao ano entre 99 e 2019, naquela década, e Portugal apenas 0,9%, nem chegou a 1%. Portanto, menos do que um quarto. Crescemos menos do que um quarto da Roménia por ano.
e alertando que no futuro, sem reformas, Portugal será ultrapassado em definitivo pela Roménia e pelos outros que faltam. Caminhará para a cauda da Europa? Não caminharemos para a cauda da Europa, nós já estamos na cauda da Europa. Isto vem dos dados da AIMA, que encolhem, segundo o jornal Eco, ou seja, Jornaleco, encolhem nível de vida nacional, português, face à União Europeia. Por muitos milhares de milhões que nós recebamos por ano, estamos sempre cada vez mais longe da média europeia. E vêm os badamecos dos jornalistas dizer que Portugal cresceu mais do que a Alemanha. Prisão, não era? 5 anos de prisão, pelo menos. E ficamos aqui, meus caros, neste primeiro vídeo de hoje. Um grande abraço e até logo, esperando que os incêndios abrandem. Uma coisa é dar dinheiro a todos, outra coisa é incendiar o país inteiro.